existem batalhas que já se iniciaram já ali depois do arrebatamento. Eu chamo o arrebatamento do evento desencadeador, foi o termo que eu usei aqui na sede, e o termo que, inclusive, o pastor Ronaldo falou do efeito dominó, o senhor falou lá na aula da Bereana. Então, o arrebatamento é o efeito dominó, o efeito desencadeador, que vai desencadear várias batalhas. Esse que eu coloquei para você, é para você ter uma ideia da quantidade de batalhas que está acontecendo. Por exemplo, Apocalipse 17, quando os 10 reis do anticristo vão se reunir para batalhar contra a meretriz, a Babilônia. Eles estão lutando um contra o outro. Todo mundo quer o poder na terra. Porque como a igreja foi tirada, então eles estão dizendo assim, então o trono está vazio. Então há uma guerra sobre o poder, porque é isso que o homem quer. O homem sempre vai batalhar por isso. Então é uma frente de todas as batalhas. Coloquei, os reinos do norte se juntarão à invasão, trazendo as suas forças, Daniel 11, do 9 a 12. Os exércitos do leste marcharão para a batalha, Apocalipse 9, 14. Esse texto é muito bonito, é um texto muito interessante. Embora os estágios finais da batalha se encontrem no Armagedon, o conflito submergirão na Ásia, África, Europa, Oriente Médio. O mundo está em guerra. Existe um mapinha, um quadro, eu até tentei tirar foto, eu tentei usar todas as minhas técnicas de fotografia para pastor Dilton. Deus não foi comigo. A foto não ficou boa. Tem um quadro, quem tiver a Bíblia Jeffrey, Bíblia de Estudo Jeffrey, se você não tem, quem está do seu lado vai te dar uma. Toma. Não, minha esposa é café com leite, ela não dá nada, não, isso aí não conta. A Bíblia Jeffrey, ela tem um quadrinho. Ela tem um quadrinho, pastor Benoni, falando como os exércitos estão vindo de todas as partes do mundo até Israel. Esse quadrinho é exatamente o que está dizendo aqui, que eu coloquei aqui para você. São frentes de batalha de todos os lugares, que vai culminar na batalha final, que é a batalha do Armagedon. Mas você tem que entender que a tribulação, os primeiros 3 anos e meio, e a grande tribulação, os últimos 3 anos e meio, o mundo está em caos, o mundo está em ruínas. Há a ira do Senhor por toda a terra. Os homens estão em guerra, porque o Espírito não está mais presente. A igreja não está mais presente. O sal da terra não está mais presente. Eu quero te dizer uma coisa, o Rio de Janeiro, o Brasil, eu sempre falo isso, o nosso país não se tornou um banho de sangue pior, porque há sal nessa terra. Há gente de joelho dobrado, há uma igreja séria. As nossas comunidades do Rio de Janeiro não se tornaram pior, porque tem muita gente de oração de joelho dobrado. Ainda mantém, sabe, a preservação. A coisa ainda não degringolou, porque a igreja ainda é presente. Nós somos aqui, estamos marchando. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas aí você imagina quando a igreja sai, quando nós saímos, quando a lâmpada é tirada, você imagina o caos instaurado. Irmão, se você reclama de governo, imagina Satã reinando, ele governando. Então você tem uma ideia como isso aqui não vai estar. Literalmente, aqui usando um termo do Antigo Testamento, é uma Babel, extremamente confuso esse momento. O nosso querido pastor João Caetano, deixa eu voltar aqui um cadinho aqui, ele vai falar o seguinte, sobre o rio Eufrates no contexto profético. O anticristo, então, ouvirá relatos perturbadores sobre o exército do leste que se aproxima. Enquanto por milhares de anos o rio Eufrates vem sendo uma grande barreira natural entre o Ocidente e o Oriente, João profetizou que esse rio irá secar para dar passagem aos exércitos do leste para invadir Israel. Queria abrir que você... Abra a sua Bíblia, por favor. Apocalipse, capítulo de número 19. 19? Não, 9. Apocalipse 9. Apocalipse, capítulo de número 9. Apocalipse 9, verso 14. Eu vou ler até o 16. Tem algumas pessoas que interpretam isso como demônios. Eu estava conversando, eu e o pastor Ronaldo estavam conversando. Eu não interpreto dessa forma. Eu sigo uma linha do saudoso pastor Antônio Gilberto, do Aima Lima Pentecoste, que interpretam isso como homens, como um exército. Dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates.
Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia e o mês, e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. E eu ouvi o seu número. Aí o cálculo são 200 milhões de soldados atravessando toda essa área, vindo do Oriente para o Ocidente. Em pouco tempo. Você falou, pastor, mas isso é acaso, filho? Se tem uma coisa que não tem na profecia, é acaso. Tem propósito. Você e eu não vivemos de destino, a gente vive de propósito. Há um propósito, há uma profecia, ele precisa ser cumprida. A maneira como Deus faz, a gente não entende a sua maneira, mas a sua palavra é sempre estabelecida. Então, no caso, todo o palco está sendo comentado largamente nos círculos teológicos e também em todos os campos de estudos da humanidade. Por que tanto interesse nesse rio? A resposta está na Bíblia, nós acabamos de ler, falando a respeito disso, que ele marchará. Vamos seguir? Fatos da guerra do Armagedon. A invasão demoníaca. A falsa trindade começou a se preparar para esta batalha na 6ª taça do capítulo 16. Eu falei, haviam todas as frentes a uma batalha. Então, o que culmina no capítulo 19, já se iniciou lá atrás, várias frentes. Enviando espíritos demoníacos para chamar as nações à guerra. Agora, os reis e os seus exércitos que responderam a eles, todos o fizeram. Então, reunidos para travar uma guerra, então o cenário está pronto para a batalha final. Ou seja, esses homens caídos sem Deus são induzidos pelo espírito maligno para guerrear um contra os outros. O mais próximo que eu posso chegar para explicar para você é a batalha de Gideão. Quem lembra? Lembra? Um ferindo o outro, eles próprios se ferindo um ao outro, ou seja, um espírito de confusão no arraial e eles se matando. Isso aqui é um espírito de invasão demoníaca, lançando todas as frentes para conduzir os homens a uma eclosão de uma guerra. Isso é a ira divina. Isso aqui, de fato, é Deus permitindo o que aconteça de maneira mais terrível. São os homens colhendo aquilo que eles plantaram. Mas e a igreja, pastor? Você e eu estamos nas bodas. Você e eu estamos sentados na mesa. Você e eu estamos, reinando. E os homens estão em estado de guerra. Estão lutando um contra os outros para travar uma guerra. Então o cenário da batalha é uma invasão demoníaca que está conduzindo todos esses homens para essa batalha terrível. O anticristo, quem participará dessa campanha, o anticristo será o comandante geral, o grande estrategista, político-militar, o articulador e o falso profeta. Essa é a trindade satânica. E quem é o outro? Quem é o outro é o nosso Senhor Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus não peleja, ele já chega vitorioso. Ele não vai descer no arraial para guerrear, meu irmão. Não tem essa, ele já apareceu, é todo mundo derrotado. Não tem essa, ele surge, é a parousia, né? É a vinda em glória, aleluia. Ele não vem mais montado no jumentinho, ele vem num cavalo branco, vestido para vencer. Ele não é mais aquele menino da manjedoura, não, ele é o glorioso, ele tem os olhos como chama de fogo, aleluia. Ele é o poderoso, é o general de batalha. Ele é grande, irmãos, ele é invencível. É assim que ele surge, por isso que o texto diz que todo olho verá. É a vinda gloriosa de Cristo. É a vida com poder e glória. É nesse momento que surge. Então, é assim que funciona. Quando começará essa guerra? Quando começará essa guerra? Daniel, capítulo 7, verso de número 25. Livro do profeta Daniel, capítulo 7, verso de número 25. Daniel, capítulo 7, verso de número 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos da lei. Os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ele está falando aí da segunda fase da grande tribulação. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será eterno e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Quando começará essa guerra? O que eu falei, no momento do arrebatamento. A culminação fatal é quando o anticristo vai romper a aliança com Israel
então invade Israel, toma o lugar do trono santo, lá do templo sagrado, profana, e perseguindo todo o povo judeu, é que inicia de fato essa guerra. O relógio começa a correr. Aí as nações começam a se reunir para irem nessa batalha final. Ou seja, Israel sempre foi o centro e o palco, sempre foi o nosso relógio. Por isso que ele é a figueira, e a gente sempre olhar para a figueira. A gente sempre dá aquela olhada e perceber. Você pode ver o que está acontecendo lá. Há uma guerra, há um estado de violência extremamente difícil. É um país fantástico, é um país muito bonito, de gente muito séria e trabalhadora, mas vive em estado de guerra. Mas essa guerra um dia vai acabar. Porque o Rei dos Reis vai pôr um ponto final nessa guerra. Os homens têm tentado de todas as formas a pôr um ponto final. O anticristo vai propor esse ponto final num acordo, num pacto, dizendo assim, eu vou estabelecer e vou resolver isso. Mas não vai. O único que vai resolver é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Ele vai pôr um ponto final, de fato, nisso. E só a partir de uma guerra, da Batalha do Armagedon, que a gente vai perceber esse ponto final. Por que haverá uma guerra do Armagedon? Eu acho interessante. Uma das fortes razões para que a guerra do Armagedon ocorra é a existência da nação de Israel. É a ira. Eu vou até juntar aqui o segundo ponto para fazer os dois. É um local estratégico. Israel é um endereço profético. Quando Deus falou que ia enviar o Salvador em Gênesis, o inferno sabia, vai ter um Salvador. Agora a gente tem que descobrir aonde ele vai nascer. Então eles descobrem que é em Canaã, através de Abraão. Eles agora sabem que o Salvador vem e tem um endereço. Então o que o Satã vai tentar fazer? Bem, para a profecia não se cumprir, vamos tirar Israel do endereço. Vamos mandar ele para o cativeiro. Porque enquanto eles estiverem fora, o bebê não nasce. Babilônia, Egito, Assíria, vamos mandar o povo para fora. Sempre teve a história do povo para fora. Desterro, cativeiro, porque o menino tem um endereço, Belém. Mas se não tiver em Belém, a profecia não se cumpre. Vamos botar eles para fora. Aí o que Deus faz? Vocês podem até tentar, mas a minha profecia vai se cumprir. Bota o povo para dentro. Bota o povo para dentro. Bota o povo para dentro. E veio Belém, o menino nasceu em Belém. E agora ele quer tentar destruir a outra profecia. O reino estabelecido, o reino milenial, o Cordeiro, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos destruir Israel. Vamos juntar as nações e vamos acabar com Israel, vamos acabar com aquilo, para que o seu trono não esteja estabelecido no Monte Santo, para que ele não reine, para que as nações não subam a ti no Monte Sagrado e congreguem lá. É o reino milenial, é o reino de Cristo. Vocês vão ver na lição. Para mim, um dos temas mais fascinantes é a ressurreição dos mortos e o reino milenial. Eu gosto muito desse tema. O reino milenial é estabelecimento mostrando o trono de Davi. O que Satã está dizendo? Bem, a gente não conseguiu tirar a nação de lá e o menino nasceu. Agora vamos impedir que o rei menino venha reinar. Mas não vai. O seu trono vai ser estabelecido. E ele reinará. Aleluia! Ele reinará. Por isso a fúria. Por isso essa fúria, esse lugar. Porque é o palco da profecia. Eu acho isso aqui tão fantástico quando fala do nascimento. E o local de nascimento de Belém. E Jesus nascendo na cidade sagrada, na cidade santa, e se cumprindo a profecia. O Satã, o inferno, tentou de todas as formas atrapalhar, mas não conseguiu. A palavra última de Deus sempre prevalece. Então deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te aplicar isso no seu coração, na sua vida. Não tema, sabe, as astúcias, ciladas de Satã contra você e contra a sua casa. Porque se há uma promessa, ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra. Ele vai ser fiel e justo, assim como ele cumpriu a palavra com Israel. Ele prometeu um menino, o menino nasceu. E ele prometeu um reino, e reino lhe dará. Então ele está dizendo assim, ó, pode o diabo tentar, pode os homens se levantarem, mas a última palavra sempre vai ser a minha. Por isso essa fúria de Satã contra Israel e a cidade sagrada. O alvo principal do anticristo, as tropas das nações, será a destruição total de Jerusalém, a cidade de Deus, né, a cidade do rei,
e Deus defenderá e a protegerá. Eu gosto desse texto, abra sua Bíblia. Zacarias, capítulo de número 12. Zacarias, capítulo de número 12. Zacarias, capítulo de número 12. Zacarias, capítulo de número 12, verso de número 3. Aí o aplicativo aqui do meu computador, só para me oprimir, ficou em inglês. Miserável. Opressor, velho. Ficou tudo em inglês aqui agora. Ah, não, aleluia nada, que mané aleluia. Verso 3. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que ergueram-se se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Ou seja, a fúria pela cidade sagrada, a fúria pela terra sagrada, a fúria pela nação santa. Ou seja, mesmo depois de tanto tempo, de tantos anos, a fúria do diabo permanece a mesma. Eu vou destruir. Você está vendo aí, irmãos? Esse movimento antissemita crescendo no mundo. Rapaz, eu fiquei apavorado, rapaz, com as coisas que eu leio na internet, eu fico apavorado. Eu falei, cara, como é que pode? Parece que nós estamos em 1940, no momento ali, pastor Isaías, do período ali de Adolf Hitler, a noite dos cristais na Alemanha, um negócio assim. Eu falei, como é que pode? Ontem eu li uma notícia no Twitter, de um país aqui na América Central, proibiu a entrada de judeus. Rapaz, um negócio doido. Eu falei, rapaz, mas o que é isso? O antissemitismo, ele nunca acabou, ele sempre ficou nas sombras. Rapaz, um negócio doido. Você fica assim, mas como é que pode? Eu lendo a notícia no Twitter, eu falei, parece, pastor Henrique Bravo, que eu estou lá no momento da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, é sempre o mesmo lugar, sempre a mesma fúria contra o povo. Mas quando eu leio a Bíblia, o que eu percebo, pastor Gesiel? Tudo acaba bem, nós vencemos, aleluia. O diabo pode tentar qualquer coisa, pastor Azés, mas no final ele vai ser sempre derrotado, e nós vamos ser sempre os vitoriosos, aleluia. Ele está tentando de todas as formas impedir que a profecia se cumpra, mas não vai. Mais uma vez ele vai ser derrotado, e ele não vai conseguir que essa profecia não venha a ser cumprida. Os principais passos do Armagedon. Esse aqui é um grifo que eu fiz, eu coloquei esse grifo aí, esse texto é um grifo meu. Existe uma quantidade enorme de uma guerra escatológica no final, no Antigo Testamento, de Isaías a Zacarias, em que o mundo verá aquele a qual, aleluia, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hoje eles zombam, sabe, fazem chocarrice, brincam, titubeiam, fazem piadas, fazem uma série de coisas, mas haverá um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, assim, quando você lê um texto desse, quando você percebe que há um dia do Senhor, que os textos do Antigo Testamento estão dizendo assim, há uma data marcada. Nossa, isso aqui é muito forte, cara. Ele está dizendo assim, você não sabe, eu não sei, mas no céu está dizendo, há uma agenda, e já está colocada lá, dia da vitória, aleluia. Então o que descansa meu coração, o que acalma minha alma, diante de tanta impunidade, diante de tanta injustiça e perversidade que há no nosso mundo, de tanta coisa maligna que exista, um dia eles verão o nosso rei. Um dia eles se encontrarão com o nosso rei. Vamos seguir? Não quero estourar o horário. Primeiro passo dessa preparação sobre a batalha do Armagedon. Nós falamos aqui, os preparativos para a campanha começam a tomar vulto. É quando a seca do rio Eufrates acontece. O pastor João Caetano colocou novamente aqui para a gente se lembrar. Segundo passo, o ajuntamento dos exércitos. Os mensageiros angélicos caídos são enviados para chamar os reis de todo o mundo, os mesmos reis vassalos, a fim de reuni-los para a batalha final. Esse texto é uma continuação direta de Apocalipse 16, 14 e 16. Pois o primeiro vemos a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos. Esse é o segundo passo. Repare que é uma cronologia. Primeiro eu preparo o terreno, seco o rio, depois eu ajunto os exércitos,
Isso é o mal achando que ele está fazendo por conta dele, pastor Benoni. Não sabe ele que isso é a ira divina. É Deus falando assim, vamos lá para o ringue. Vocês querem derrota? Vão para o palco de batalha. Vocês vão conhecer quem é o leão. Aleluia. Porque a terra, meu irmão, é o conselho que eu dou a muitos jovens. Eu falo, de vez em quando, essa palavra para alguns jovens. Se relacione com Cristo quando Ele é cordeiro. Não queira se relacionar com Ele quando Ele vier como leão. Leão é outra parada. Cordeiro é outra história. Experimente se relacionar com Ele agora, enquanto Ele é cordeiro. Porque um dia Ele virá como leão. E o seu rugido, aleluia, todas as nações ouvirão. Esses exércitos estão se preparando através de mensageiros caídos do diabo, os anjos caídos. Se você vê esse texto, tem a trindade satânica. O diabo está copiando tudo aquilo que o reino espiritual bom tem. Trindade satânica, agentes malignos. Um rapaz me perguntou, falou, pastor, por que o diabo imita tanta língua estranha? Eu falei, eu vou te explicar. Por que ele imita os dons? Por que os magos de Faraó copiaram lá os milagres, os sinais? Eu falei, eu vou te explicar. Eu falei, qual é a nota mais copiada, falsificada do Brasil? Ele é de 50 e de 100. Eu falei, por que não falsifica a nota de 5, de 2, com tanta frequência? Ele, porque não tem muito valor. Eu falei, então, o diabo vai sempre falsificar aquilo que é mais valoroso. Parece ser igual, mas não é, é diferente. Então ele vai sempre dar essa conotação de uma estrutura muito similar do que nós temos. Mas como o próprio texto está mostrando, tudo que é de mentira cai, mas tudo que é verdadeiro sobe. Fica de pé. Terceiro passo, a conquista de Jerusalém, como nós lendo. A cidade de Jerusalém será atacada e cairá nas mãos dos exércitos aliados do anticristo. Jerusalém vai cair. O anticristo vai invadir, vai tomar a cidade. Quarto passo, isso aqui já caminhando para o final. A vinda triunfal de Cristo. Toda a ênfase em Cristo como cordeiro vencedor e guerreiro divino no livro. Culmina nessa passagem. Aqui a parousia de Cristo é vida do ponto de vista do rei conquistador, que veio para destruir seus inimigos e estabelecer o seu reino. Isso aqui é Apocalipse 19, 7. Abra sua Bíblia aí comigo. Apocalipse 19, 7. 19, 7. A próxima aula dos mortos em Cristo, não sei, provavelmente o professor deve abordar alguma coisa dos mortos, da ressurreição dos mortos do período tribulacional. O milênio tem uns temas muito bons sobre... Tem muita gente que pergunta, e aí, pastor, no milênio... vai ter povos naturais na terra? Aí você pergunta o próximo professor aqui. O próximo que dê aula aqui, você pergunta para ele. E aí, vai ter povo natural? Vai ter carioca no milênio, com paulista? Como é que vai ser? Você pergunta a ele. São os temas muito bons. Verso 7. Alegremos-nos e exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Do 7 para baixo, ele vai falar sobre esse momento em que o rei dos reis, o Senhor dos senhores, irá descer. Verso 11. Viu o céu aberto, eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Julga e peleja com justiça. Esse é o momento em que o céu se abre e Cristo está descendo com poder e glória. É nesse momento que o mundo vai ver. Todo olho verá. 3 glória a Deus. Todo olho verá. Brasília, quando vê, vai ficar doida. Todo olho verá. Washington, as grandes capitais políticas do mundo. Todo olho verá. Não tem como, filho. Não tem como escapar da fúria do Cordeiro. Não tem como se esconder. Todo olho verá. E nós viremos com ele em glória. Junto com os seus exércitos. Aleluia. Com os seus exércitos. O quinto passo, resgate de Jerusalém. O Senhor dos Exércitos virá com todas as suas legiões celestiais e pelejará contra as nações sob o domínio do mal e as vencerá, decretando o fim do governo do anticristo sobre a terra. Ele vai vir salvar Jerusalém, ele será aquela pedra que irá destruir os exércitos inimigos. Sexto passo, a busca do remanescente judeu.
Após a tomada de Jerusalém, as profecias indicam que o Messias irá à terra de Edom buscar os judeus que foram guardados durante 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Ou seja, ele ainda vai preservar um povo que se converte acreditando que ele é o Messias vencedor no período da tribulação e serão resguardados. Ou seja, no período tribulacional haverá salvação. Mas como é que se salva? Só a partir do martírio, a partir de não recebendo a marca da besta. Ou seja, é mais difícil. Se hoje você considera difícil, experimenta sem a igreja na terra. Irmão, vai ficar muito difícil, mas a misericórdia de Deus é tão boa que Ele ainda vai deixar um período para aqueles que queiram de fato servir a Ele. É claro que não vai ser tão fácil enfrentar uma ira, uma perseguição aqui. A coisa Pastor Zé, é de uma escala extremamente alta e muito difícil. Semana passada, recebi da Junta de Missões Mundiais, um casal de missionários foi assassinado brutalmente no Haiti. Jovens, muito novinhos. Foram lá para pregar, e a Junta, eu recebo muito e-mail deles, eles mandaram um e-mail para mim, pedindo lá oração pelos pais. Eles casaram e foram a missões, pastor, e foram assassinados de maneira brutal. A gente sabe onde eles estão na eternidade, onde você e eu nos encontraremos com eles. Isso é para você ver, se nesse tempo nosso é difícil, você imagina sem igreja na terra. Como é que a coisa não vai funcionar? Então, estou te dando aqui uma palavra de pastor. Viva a sua vida para você ir junto comigo no arrebatamento. Sabe, viva a sua vida de maneira intensa, como se Cristo voltasse hoje. Viva a sua vida de maneira verdadeira, justa e fiel, olhando para o Cordeiro. Aleluia, Pai. Sabe, que Deus te dê força, que em nome de Jesus ninguém da sua família fique, que você e toda a sua casa possa estar junto com Ele na eternidade. Sabe, que de fato você possa acontecer isso na sua vida. 7º passo, a derrota do anticristo e o falso profeta. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Isso aqui é para você ter uma ideia. A Trindade deu a vida ao homem, soprando o fôlego de vida, pastor Jarmuth, em suas narinas. O anticristo será morto pela mesma boca que deu vida ao homem. A mesma boca que deu vida é a mesma boca que mata. Então, quando fala de sopro, ele está falando de poder de evangelho. Aquele que não escuta a palavra do evangelho através da boca de Cristo, vai escutar a palavra de morte através da sua própria boca. Graças a Deus que você e eu optamos por ouvir a palavra do evangelho. Nós abraçamos a palavra de vida. 2 Tessalonicenses 2,8, por isso que eu disse que não vai ter batalha. Ele desce, pastor Ciro. Acabou a guerra. Porque da sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes. Não tem peleja, não tem uma luta de igual. Não tem no canto esquerdo, no canto direito. Não tem isso. Ele aparece, acabou a guerra. Acabou. O cenário pós-guerra, o cenário dessa guerra escatológica é duplo. A besta e o falso profeta são capturados. O exército deles é destruído. O verbo grego, em Apocalipse 19:20, significa uma ideia de segurar firmemente com considerável quantidade de força. Portanto, a besta e o anticristo são capturados pelo Cristo vencedor. Eles vão ser capturados pelo Cristo vencedor. Agora aqui, aquilo que de todo o texto, assim, de 19:20, que eu quero explicar para você. A ideia de 19:20, deixa eu ler aqui, eu acho que tem, lê comigo aí, o verso 20, eu estou olhando, falando, para ver se eu não consigo estourar o tempo aqui, verso 20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que a receberam a marca da besta. Eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados, repara no texto, vivos, dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Aqui o lago de fogo é inaugurado, e aqui que ele é inaugurado, o Geena. Daniel chama de rio de fogo. Aqui a inauguração dele, a van premier é aqui com essa dupla infernal, com essa dupla satânica, eles vão ser lançados desse lago. O que você tem que entender no texto, sublinhar na sua Bíblia aí, é essa visão. Eles são lançados vivos. Isso aqui é uma doutrina. Nós não cremos na doutrina aniquilacionista. Não, pastor, morreu, acabou. Negativo.
Negativo. Não morreu, não tem nada. Tem que pagar, filho. Tem um negócio lá do outro lado. Não tem, isso aqui é que tem muita gente que... Então, essa é a ideia da justiça de Deus sendo manifesta. Então vi um anjo posto em pé no sol, e ele gritou com voz forte, dizendo: todas as aves que voam pelo meio do céu, venham, reúnam-se para comer a carne. Repara nas multiplicações da palavra carne, carne de poderosos, carne de comandante, carne de cavalo e carne de todos. O que João está dizendo? Que a batalha nada mais é da carne contra Deus. Isso é uma mensagem. Quem está batalhando contra Cristo? A carne. E quem vai perder? A carne. A carne sempre perde e Cristo sempre é vencedor. Então ele está mostrando no final, ele está dizendo assim, a carne tentou de todas as formas, a natureza humana, a natureza caída do homem, tentou de todas as formas lutar contra Cristo, mas aqueles a quais, você e eu, que recebemos o nome de Cristo em nós e fomos lavados pelo teu sangue, recebemos uma nova natureza. Então você e eu, aleluia, seremos ressuscitados com corpos glorificados e reinaremos com Ele para sempre. E para a gente encerrar aqui, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando eu falei aqui da carne, do outro texto, ainda para fazer um link, isso é a ideia de um banquete. João faz muito isso, ele sempre faz esses paralelos. Ele está dizendo que a igreja participou do banquete das bodas, pastor Eliseu, mas os derrotados participarão do banquete da morte. Você e eu estamos no banquete das bodas, mas eles participarão do banquete da morte. Quando ele vencer um Armagedon, ele amarra Satã durante 1000 anos, faz o julgamento das nações, como eu falei em Joel capítulo de número 3, e a partir daí, segue-se o milênio durante 1000 anos. Se eu posso te dar uma palavra a respeito disso, para você dormir com o seu coração em paz, você está do lado do exército que venceu a batalha, vencerá a batalha e nunca perderá a batalha. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.